Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao estudo. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo 4, Estado Getulista do História e Consciência do Brasil. Estudo desse livro tão importante para a gente poder entender um pouco mais profundamente sobre as minúcias da história do Brasil. Se você tiver interesse na obra, né, os demais capítulos, tem a playlist aqui no canal que eu estou destrinchando esse livro por parte. Também tem outros textos acadêmicos que estão em playlists aqui no canal também. Tudo bom, cara? Beleza? Depois desse tudo bom, cara, beleza? Só para vocês entenderem, eu consigo gravar o estudo aqui do meu trabalho. Então de vez em quando vai ter alguém passando, não se incomodem. A dinâmica aqui também é muito simples. Esse texto que está para vocês está aqui também na minha tela. Eu vou trocar uma ideia com vocês, bate-papo, né, sobre esse conteúdo. Apresentações feitas, pessoal. Para lá falar sobre o Estado Getulista. Primeiro, sobre a ação governamental, gente. Vou contextualizar aqui, fazer um apanhado geral, para a gente poder ir desmiuçando. O Getúlio, ele chegou no poder em outubro de 1930 e ficou mandando no Brasil por cerca de 15 anos seguidos. Nesse tempo aí, ele governou a gente de várias formas. Primeiro foi como chefe de um governo provisório. Depois ele virou presidente, né, escolhido por forma indireta. E por fim, como ditador do país no período do Estado Novo. Por isso, assim, ele é uma das figuras mais importantes da política brasileira do século XX. Ele governou de várias maneiras, fez várias articulações. A gente vai entender no decorrer daquele trabalho. O Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, da cidade de São Borja. E assim, ele vinha de uma família rica já, de fazendeiros, né? Entrou na política pelo Partido Republicano Gaúcho, o PRR, com o apoio do Borges de Medeiros, que já era um cara assim muito forte, né? Era um nome muito forte no Estado. Antes de chegar no poder, em 1930, o Getúlio ele já tinha passado por alguns cargos, né? Olha, foi promotor, foi deputado estadual, líder dos políticos gaúchos do Congresso também, ministro da Fazenda no governo do Washington Luiz. E ele também chegou a ser governador do Rio Grande do Sul. Mesmo depois dele ter sido tirado do poder, ele voltou à presidência em 1950, dessa vez eleito por voto direto, né, pelo povo. Só que assim, a gente sabe, né, que o segundo mandato dele, né, terminou de uma forma trágica, né? Em 1954, o Getúlio se suicidou e assim não teve como ele continuar a carreira política dele, né? Depois de ser apanhado, esse geralzão, só para contextualizar, bora lá falar sobre o começo, né, dos anos 1930. O governo do Getúlio lá teve que lidar, assim, gente, com muita confusão política. E um outro fator que também era muito problemático aqui era que a economia estava em crise. A crise de 29, ela tinha, assim, derrubado pra caramba as exportações. E as exportações eram o principal meio de comércio do país, né? Isso aí consequentemente causou desemprego, né? Deixou o país com pouca grana. O cenário no geral era muito complicado. Para tentar contornar essa situação, o Vargas ele quis fortalecer o poder do governo federal e diminuir a força das velhas oligarquias estaduais, né, que mandavam na política antes de 1930. Para isso, ele contou com o apoio dos tenentes, né, que eram os militares mais jovens do movimento tenentista. Embora assim, essa relação com o exército nem sempre fosse tranquila, né? Também tinha muitos conflitos dentro do próprio exército. Eu falei bastante disso no último vídeo, gente. Tá na playlist. Falei muito sobre o movimento tenentista. A Igreja Católica, ela também virou uma aliada bastante importante do governo do Getúlio, né? E um ponto interessante, gente, um símbolo, né, disso aí foi a inauguração do Cristo Redentor em 12 de outubro de 1931. Quando o cardeal Dom Leme, ele consagrou o Brasil ao coração santíssimo de Jesus, né? E em troca do apoio da igreja, o governo teve que tomar algumas decisões que eram favoráveis a ela, né? Sempre esse joguinho de troca. E um desses exemplos foi permitir o ensino religioso nas escolas públicas, né? Por meio do decreto de abril de 1931. Depois é legal dar uma olhada nesse decreto aí. O Vargas ele adotou também medidas bem centralizadoras, gente. Ele fechou o Congresso Nacional em novembro de 1930, tirou os governadores dos estados e colocou os interventores escolhidos pelo governo federal, né? Isso, consequentemente, também reduziu a autonomia
dos estados, né? Teve o Código dos Interventores, que foi criado em agosto de 1931, mais um código que é legal dar uma olhada, se vocês derem uma pesquisada, né? E assim, isso tudo aí ajudou, né, o Vargas a concentrar mais poder na mão do governo central. A ideia de centralizar o poder, gente, ela não ficou assim só na política, não. Ele também chegou na economia e também no trabalho, né? No caso do café, que era o principal produto do Brasil, o governo ele passou a mandar, gente, diretamente nesse setor com a criação do, anota aí, Departamento Nacional do Café, em 1933. Para evitar que o preço do café caísse demais, o governo, gente, ele chegou a destruir enormes estoques de café, né? Essa prática aí continuou por alguns anos, até em julho de 1944. E no total, gente, para vocês terem uma ideia, foram mais de 78 milhões de sacas de café que foram queimadas, né? Foram eliminadas. Em 1931, o governo ele também tomou decisões fortes na economia, né? Ele suspendeu o pagamento da dívida externa em setembro e retomou o controle do câmbio pelo Banco do Brasil, ou seja, ele passou a controlar também a compra e a venda de moedas estrangeiras dentro do território nacional. Na área social, o Vargas ele apostou numa política trabalhista, né, para poder ganhar apoio dos trabalhadores, né, dos trabalhadores urbanos, mas assim, sem abrir mão desse controle. Em novembro de 1930 foi criado o Ministério do Trabalho. Em março de 31, o governo ele passou a regulamentar os sindicatos, que só podiam funcionar se fossem reconhecidos pelo Estado. Assim, gente, os trabalhadores eles passaram a ganhar direitos, né? Mas os sindicatos eles ficavam vigiados pelo governo. Foi uma maneira do Getúlio manter, né, o controle com relação ao trabalho e também, ao mesmo tempo, né, o apoio dos trabalhadores. Na educação também teve centralização. Ele criou o Ministério da Educação e também da Saúde, né? Promoveu reformas feitas de cima para baixo. Essas mudanças, gente, elas foram conduzidas principalmente por Francisco Campos, legal anotar o nome desse cara aí, que foi ali entre 1930 e 32, e depois por Gustavo Capanema, de 1934 até 45, né? Como resultado, gente, o ensino secundário ele foi reorganizado, surgiram novas universidades importantes, como a USP, em 1934, e também a Universidade do Distrito Federal, em 1935. Vamos falar um pouco agora sobre o processo político, gente. Entre 1930 e 1934, a política brasileira girou muito em torno de duas paradinhas, anota aí. O papel dos tenentes e a briga entre o governo central, comandado pelo Vargas, e as elites regionais, que tinham mandado, né, no país antes de 1930. Eu falei isso lá no comecinho. Depois da Revolução de 1930, gente, muitos tenentes entraram no governo. Eles defendiam, assim, o Estado forte, centralizado. Achavam que o Brasil precisava se industrializar, ter mais controle nacional sobre a economia e também reduzir as diferenças administrativas entre as regiões. Esse grupo aí ele já não acreditava muito no liberalismo, não, nem na velha política eleitoral, né? Por isso, eles defendiam a continuação de um governo autoritário, né? De uma constituição mais baseada na representação por classes e não apenas no voto tradicional. O Getúlio ele usou o apoio dos tenentes como uma arma política para enfrentar as oligarquias estaduais, principalmente onde? No Nordeste e também em São Paulo, né, onde essas elites assim, ainda tinham muita força. Nos estados, os interventores ligados ao tenentismo, eles tentaram fazer algumas reformas, né, enfraquecer o poder das elites tradicionais. Só que assim, na prática, gente, essas mudanças elas foram bastante limitadas porque os tenentes eles não tinham força suficiente para poder promover, né, transformações maiores na estrutura social e política do país. A gente está falando de um país que até esse momento era mandado pelas elites. As elites mandavam e desmandavam em tudo. No Nordeste, os tenentes tentaram agir principalmente na área social e também na administrativa. Caras como o Juarez Távora e o Juraci Magalhães, legal anotar esses nomes aí, eles buscaram combater os abusos das oligarquias locais, né, que mandavam na política regional. Só que assim, essas iniciativas elas acabaram encontrando bastante resistência, gente, dos dois lados. Olha só,
tanto do próprio governo federal quanto das elites locais, né? Com isso aí, o projeto dos tenentes, com o tempo, foi perdendo força. Em São Paulo, a situação ela foi mais tensa. O governo federal ele nomeou os interventores militares, né? Isso irritou pra caramba a elite paulista, logicamente. Os paulistas eles queriam uma constituição nova e mais autonomia pro estado de São Paulo, né? Sem tanta interferência do governo central. E esse conflito ele foi crescendo e acabou levando à criação, gente, da Frente Única Paulista. Frente Única Paulista, em fevereiro de 1932, que essa frente aí uniu diferentes grupos políticos, né, do Estado contra o Getúlio. Nesse mesmo mês, o governo ele promulgou o Código Eleitoral, né? Isso aí trouxe mudanças bastante importantes, gente. Anota aí. Instituiu o voto secreto, tornou o voto obrigatório, permitiu o voto feminino e também criou a justiça eleitoral, gente. Essas medidas, elas também tinham o objetivo, gente, de diminuir o peso político dos estados mais poderosos. Falei um pouquinho disso, né? Como o próprio São Paulo, que a gente está falando aqui, dentro do cenário nacional. Essa tensão toda, ela acabou virando a Revolução Constitucionalista de 1932, gente, que começou em 9 de julho, quando São Paulo pegou efetivamente em armas contra o governo federal, né? E exigiu uma nova Constituição para o país. O movimento ele teve muita participação popular e também usou bastante, né, meios de comunicação, rádio principalmente, para poder mobilizar as pessoas. Também contou com a força da indústria paulista, né, para poder sustentar esforços de guerra e tudo mais, né? Só que assim, São Paulo ficou praticamente sozinho no confronto e acabou sendo derrotado militarmente em outubro de 1932. Se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo nessa revolução, é importante, que ela não aparece muito nos livros didáticos, não. Depois da derrota, o Vargas fez um ajuste político, né, para poder acalmar a situação, sempre ele jogando ali. Em 1933, ele nomeou o Armando de Salles Oliveira como interventor civil em São Paulo. E isso assim sinalizou, né, uma aproximação com a elite paulista. Depois dá uma olhada quem é esse cara aí, vocês vão entender bem. Ele também adotou medidas econômicas, né, como um reajustamento econômico para poder organizar as finanças e também tentar estabilizar o país, né? O tenentismo ele também começou a perder força, né, nesse mesmo recortezinho aí, nesse mesmo tempo. O movimento ele acabou se dividindo internamente, né? Deixou de ter tanta influência dentro do exército e foi perdendo, né, espaço na política nacional, né? Nesse cenário novo, o governo provisório avançou, né, finalmente para uma constitucionalização do Brasil. Em maio de 33 aconteceram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que tiveram uma participação política, gente, maior. E essas eleições foi terrível. Essas eleições marcaram a reorganização dos partidos, né, abrindo caminho para essa nova Constituição. Resultado das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte mostrou duas coisas bastante legais, gente, anota aí. As elites regionais, elas continuavam fortes, sim, né? E os tenentes, eles já não tinham assim tanta influência política. No Rio Grande do Sul, venceram os grupos ligados a Flores da Cunha. Em Minas, os aliados de Olegário Maciel. E em São Paulo, a Frente Única Paulista, né, que ganhou de lavada, né? Falei que esses caras eram fortes lá. Realmente mostrou força da elite paulista depois de 1932. A nova Constituição ela foi promulgada em 14 de julho de 34. Ela manteve o Brasil como uma república federativa, né? Mas ela também foi inspirada na Constituição de Weimar, da Weimar, né? Desculpa, é Weimar, né? Desculpa a minha ignorância, se vocês souberem a pronúncia correta, me avisa. Da Alemanha, né? E, consequentemente, acabou trazendo, né, várias novidades para cá. Pela primeira vez, gente, a Constituição brasileira ela passou a tratar de temas sociais e econômicos e não somente de política. Guarda essa informação aí, né? Ela incluiu, gente, direitos trabalhistas, determinou o ensino primário gratuito e obrigatório, muitíssimo importante, reconheceu a pluralidade sindical e também reforçou um discurso mais nacionalista, um discurso mais social,
Também criou órgãos importantes, Conselho Superior de Segurança Nacional, e além de também ter capítulos sobre família, educação, cultura, ordem econômica. Realmente era uma Constituição muito diferente, muito diferente. Em 15 de julho, no dia seguinte, de 1934, o Getúlio ele foi escolhido presidente por voto indireto, ou seja, eleito pelos próprios deputados, e ele recebeu um mandato que iria até 3 de maio de 1938, mesmo com a volta da Constituição e uma aparência de democracia, gente. O clima da época favorecia as ideias autoritárias, logicamente, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Depois da Primeira Guerra, vários regimes fortes, né, e também repressivos, eles ganharam espaço, né? Fascismo na Itália, stalinismo na União Soviética, nazismo na Alemanha, né? Crise econômica mundial e também a desconfiança na democracia liberal acabaram ajudando nesse tipo de ideia a crescer, né? Expandir. No Brasil, esse ambiente abriu espaço, gente, para o surgimento da Ação Integralista Brasileira, a AIB, que foi criada em outubro de 1932 por um cara chamado Plínio Salgado. Dá uma olhada mais a fundo, né? O integralismo, ele defendia valores nacionalistas e bem conservadores, né? Resumidos no lema Deus, Pátria e Família. Que coisa, não? O movimento ele rejeitava o liberalismo, rejeitava o socialismo e também o capitalismo financeiro internacional, né? Que eles viam como ameaças aqui ao Brasil. Os integralistas eles queriam um Estado forte, né? Um Estado centralizado, né? Chamado por eles de Estado integral. Informação importante, gente. Sem partidos políticos, né? E também organizados a partir de representação corporativa, né? Por categorias profissionais, né? E não por voto tradicional, uma loucura. O movimento ele usava muitos símbolos, né? Usava também rituais, uniformes, né? Fazia um forte culto ao líder. Isso atraiu principalmente os setores da classe média urbana, né? No auge, no fim de 1937, a AIB, gente, chegou a ter entre 100 a 200 mil membros. Essa parada cresceu aqui, né? Ao mesmo tempo em que o integralismo crescia, também se firmou no Brasil outra corrente bastante autoritária, né? Que era diferente dos integralistas. Esse grupo acreditava, gente, no Estado forte, né? Que esse Estado forte era a melhor forma de modernizar o país, mas assim, sem mudanças radicais, uma espécie de modernização conservadora, né? Essa ideia aí acabou agradando gente de vários lados, conservadores, liberais e até parte da esquerda, que achavam a democracia liberal fraca, né? Ineficiente, né? Muito ligada ao poder das velhas oligarquias. Quem deu sustentação principal para esse projeto foram as Forças Armadas, principalmente o Exército, gente. Depois da Revolução de 32, o Exército ele passou por um processo de fortalecimento, né, de reorganização interna, e também teve um maior alinhamento com o governo do Getúlio, né? Aos poucos, os militares foram se tornando um dos pilares, né, desse regime. Nesse contexto aí surgiram figuras importantes, gente. O Osmo Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, vocês já ouviram falar desses nomes, né? Eles se tornaram, assim, verdadeiros líderes nesse novo bloco de poder que estava ganhando muita força no governo, gente. Eles garantiram a fidelidade do Exército ao governo do Vargas, né? E isso aí é uma parada que ia ser fundamental para a manutenção desse regime, né? Até 1945. Enquanto isso, 1934 foi um ano agitado pra caramba, né? Teve greve de trabalhadores, mobilização de classe média, teve um aumento forte do confronto entre diferentes ideias políticas, né? Todo esse clima de tensão, gente, ele ajudou a criar as condições, em alguns anos, acabariam levando ao golpe do Estado Novo. No começo de 1935, gente, o governo ele ficou bastante preocupado com o crescimento das greves, né? Protestos, com a agitação política no geral, e como resposta propôs a Lei de Segurança Nacional, a LSN, gente, que essa lei ela acabou sendo aprovada pelo Congresso com apoio até mesmo dos liberais, né? Essa lei ela ampliou bastante o que era considerado crime contra a ordem política nacional. Presta atenção nisso aí.
gente, ela passou, gente, a criminalizar greves de funcionários públicos, a chamada propaganda subversiva e a organização de partidos e movimentos visto como ameaça ao governo. Resumo, né? A lei castrava tudo, né? Nesse mesmo clima aí político surgiu também, gente, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Vocês já ouviram falar dela também, né? Ela foi lançada em 30 de março de 1975 aqui no Rio. Ela tinha o Luiz Carlos Prestes, né, como presidente de honra e o Herculino Cascardo como presidente oficial. Era um movimento que reunia comunistas, socialistas, militares, né, e outros grupos de esquerda. O programa da ANL defendia, gente, medidas assim, bem nacionalistas e também populares, como, por exemplo, suspender o pagamento da dívida externa, nacionalizar empresas estrangeiras, né, fazer também reforma agrária, criar um governo mais popular. Essas ideias aí estavam ligadas à estratégia das frentes populares, né, que eram defendidas pela Internacional Comunista, o Comintern, e ganharam ainda mais força depois que o Prestes entrou oficialmente no PCB em agosto de 1934. A ANL cresceu rápido pra caramba, né, em meados de 35. Gente, elas já tinham algo ali em torno de 70 a 100 mil membros, cresceu muito rápido, né? O problema é que a liderança do movimento ela ficou dividida, gente. Uma parte queria construir uma grande aliança política, né, usando meios legais, enquanto outra parte defendia partir logo para uma revolta armada, né, contra o governo, partir logo para porrada. Essa divisão, ela sim, teve um ponto chave no manifesto lido pelo Carlos Lacerda em 5 de julho de 35, e esse manifesto aí ele trazia um apelo direto do Luiz Carlos Prestes pedindo a derrubada do governo do Getúlio, né? Isso aí radicalizou de vez a situação, né? Poucos dias depois, em 11 de julho, o governo reagiu, né? Fechando a ANL por decreto. Reagiu, a gente fecha. É isso aí, era assim que era a postura do governo. Com a ANL na ilegalidade, gente, o caminho da conspiração armada ficou praticamente que inevitável, né? Parte do grupo queria fazer as paradas com meios legais, a outra parte na base da porrada. Como a ANL foi fechada legalmente, o outro grupo não. Ou a gente continua assim ou acabou. E o resultado, gente, foi uma tentativa de levante em novembro de 35. Essa revolta começou em 23 de novembro no Rio Grande do Norte, né? Depois ela se espalhou para o Recife e também para o Rio, né? Só que assim, acabou, né? Rapidamente derrotada pelas forças do governo, né? O fracasso do movimento deixou vários erros de cálculo do PCB, né? Evidente, né? Os líderes, eles superestimaram o apoio popular, né? Foram influenciados por ideias do antigo tenentismo, acreditaram em informações exageradas, né? Quase que fantasiosas sobre um suposto clima revolucionário no país, que esse clima ele não existia, né? Então os caras foram levados pela viagem e partiram para porrada e se deram mal. A consequência desse levante de 35 foram bastante pesadas, gente, e consequentemente também abriu caminho para um endurecimento mais autoritário do governo, né? Em 36 o Congresso aprovou várias medidas de execução para poder reprimir a oposição, galera. Isso aí incluiu até a prisão dos parlamentares, além da criação de órgãos específicos para poder combater o comunismo, como a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo e o Tribunal de Segurança Nacional. Guarda aí que é importante. Em 37, com a proximidade das eleições, né, para presidente, teve um leve recuo na repressão, né, dando a impressão de que o país poderia voltar à normalidade democrática, né? Só que na real o Getúlio, né, ele não tinha intenção de sair do poder, não, né? Em setembro, né, de 37 também, o governo divulgou o chamado Plano Cohen, gente, apresentado como se fosse assim, um plano real, né, de uma grande revolução comunista prestes a acontecer, né? Isso acabou espalhando medo pela sociedade e consequentemente serviu de justificativa para poder decretar um estado de guerra, né? Só que mais tarde a gente viu que esse plano ele era falso, cara, ele era furada,
né? Só que naquele momento ele cumpriu o papel político dele, que era deixar todo mundo em alerta e falar, ó, não vai dar para ter eleição não, mané. Vamos ter que fechar isso aí e declarar estado de guerra. Com o apoio das Forças Armadas, né, e sem resistência, né, forte dos estados, né, o Getúlio ele enfraqueceu a autonomia dos estados, o caminho ficou livre para quê? Para o golpe. E aí, no início de novembro de 37, o Getúlio, né, antecipou o movimento e deu o golpe do Estado Novo, né, encerrando a experiência constitucional que tinha começado, né, no Brasil em 1934. Cenas do próximo episódio a gente deixa pro próximo episódio. Estou fechando agora aqui mais uma parte do resumo do História Concisa do Brasil. Espero que vocês estejam gostando. Se sobreviveu até aqui, cara, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Esse assunto é muito polêmico, tem muitas linhas de pesquisa que divergem. Se você tiver alguma informação complementar, se você tiver algum texto de algum outro autor que ou converse ou seja divergente da opinião do História Concisa, deixa aí que eu faço um resumo. Sempre é bom a gente fazer um estudo preparado, né? Todo mundo sai ganhando. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, vou trabalhar. Fui, ainda tô gripado.